Em julho de 1947, algo atravessou os céus do Novo México em silêncio mortal. A região, que já fervilhava com tensões da Guerra Fria, testemunhou uma luz desconhecida, riscando o horizonte e explodindo em um clarão sem som. Ao amanhecer, no deserto próximo à pequena cidade de Roswell, destroços metálicos com propriedades jamais vistas foram descobertos por um fazendeiro local, Mac Brazel. Ele não sabia, mas estava prestes a desencadear o maior mistério da história moderna. O que ele encontrou não era apenas metal retorcido. Era algo que desafiava todas as explicações humanas. Um material leve como papel, mas que não podia ser cortado, queimado ou amassado. Um símbolo de algo que não deveria existir. No mesmo dia, autoridades militares da base aérea de Roswell chegaram ao local com uma rapidez incomum. Helicópteros, jipes e soldados tomaram a área, como se já soubessem exatamente o que procurar. O Major Jesse Marcel foi um dos primeiros oficiais a manusear os destroços. Anos depois, ele confessaria em entrevistas que o material que viu não era deste mundo. Disse que tentou mostrar os fragmentos à esposa e ao filho antes de ser silenciado. Mas no dia seguinte, tudo mudou. A base aérea emitiu um comunicado bombástico. Força Aérea recupera disco voador em Roswell. A manchete explodiu nos jornais, mas poucas horas depois, a versão foi misteriosamente alterada. Um novo comunicado alegava que tudo não passava de um balão meteorológico. A troca repentina da narrativa acendeu um alerta em toda a imprensa. Como um disco voador vira um balão da noite para o dia? Porque o material coletado foi imediatamente levado para a base de Wright-Patterson, onde segredos militares são armazenados até hoje? Testemunhas civis relataram ameaças diretas. Mac Brazel desapareceu por dias após entregar os destroços e, quando reapareceu, recusava-se a dar entrevistas. Jornalistas da época denunciaram que suas anotações foram confiscadas por homens do governo. Enfermeiras do hospital de Roswell alegaram, em depoimentos secretos, que viram corpos pequenos, com cabeças desproporcionais, trazidos pela Força Aérea naquela mesma semana. Esses relatos permaneceram silenciados por décadas, mas nos anos 70, Jesse Marcel, já reformado, quebrou o silêncio. Em uma entrevista à TV, ele revelou que havia sido forçado a mentir sobre os destroços, que o material recolhido era de tecnologia incompreensível, leve, mas indestrutível, e que aquilo jamais poderia ter vindo de um balão. A entrevista causou comoção nacional, e o caso Roswell voltou à tona como o maior símbolo de acobertamento extraterrestre da história moderna. Nos bastidores das bases militares mais secretas dos Estados Unidos, algo extraordinário estava acontecendo. Após o recolhimento dos destroços, aviões cargueiros foram mobilizados às pressas, levando não apenas fragmentos metálicos, mas, segundo testemunhas, também corpos pequenos e envoltos em panos escuros. Fontes internas da época afirmam que o transporte foi feito com protocolos de segurança comparáveis aos usados com armamentos nucleares. O destino final? A base aérea de Wright-Patterson, onde supostamente funcionava a unidade ultra-secreta chamada Hangar 18, o local onde, segundo antigos militares, os corpos foram armazenados e autopsiados em sigilo absoluto. Uma das histórias mais impactantes emergiu anos depois, quando uma enfermeira militar, que atuava no hospital da base de Roswell, teria presenciado a chegada de algo que não era humano. Em relatos confidenciais, ela descreveu criaturas de baixa estatura, pele acinzentada e olhos negros alongados. A mulher teria sido levada ao hangar para auxiliar na tentativa de preservar os corpos e, dias depois, desapareceu sem deixar rastros. A documentação com seu nome foi apagada dos registros oficiais. Um padrão que se repetiria com outros nomes, ligados ao caso. Arquivos apagados, testemunhas silenciadas, relatos sumindo no tempo. Nos anos 1990, uma fita de vídeo veio à tona e sacudiu o mundo. Um rolo de filmagem em preto e branco, supostamente gravado por uma equipe médica militar, mostrava a autópsia de um ser com traços extraterrestres. Cabeça alongada,
ausência de genitália, pele lisa, sem pelos. O vídeo foi transmitido em dezenas de países, provocando debates acalorados entre especialistas. A autenticidade da gravação nunca foi confirmada, mas também nunca foi totalmente desmentida. E mesmo os que a acusaram de fraude, jamais conseguiram explicar o acesso àquela estrutura médica tão precisa, os instrumentos cirúrgicos reais da época e os detalhes fisiológicos da criatura. Enquanto isso, os arquivos oficiais do governo americano continuavam classificando Roswell como um incidente encerrado. Mas o número de ex-militares e civis dispostos a contar suas versões crescia. Um a um, começaram a falar, quase sempre em idade avançada, e muitos em leito de morte. Foi o caso de um coronel aposentado que declarou, com voz embargada, que havia estado em uma sala com os destroços e que a tecnologia observada não tinha paralelo com nada feito na Terra até aquele momento. Ele disse que foi instruído a guardar segredo até o fim da vida e que, em sua consciência, não poderia partir sem revelar o que viu. O controle sobre a narrativa se estendeu à mídia. Documentos revelados por meio da Lei de Acesso à Informação mostraram que jornalistas da época foram pressionados a seguir a versão oficial do balão meteorológico. Alguns foram afastados de suas funções após insistirem em investigar. As imagens tiradas por civis nos arredores do local foram confiscadas. O FBI abriu dossiês secretos sobre qualquer um que demonstrasse curiosidade excessiva sobre Roswell. E o que deveria ser apenas um episódio estranho em uma cidade pequena, se transformou em um muro de silêncio com ecos que atravessam gerações. Durante décadas, o caso Roswell permaneceu envolto em névoas de dúvidas e contradições. Mas, em 1984, uma nova peça surgiu e incendiou novamente o debate. Um dossiê anônimo, enviado por correio a um pesquisador civil, com o título de Majestic 12. O documento, marcado com carimbos ultra-secretos e linguagem burocrática militar, descrevia a formação de um grupo especial criado diretamente pelo presidente Harry Truman, poucos dias após o incidente de Roswell. Seu objetivo era claro: coletar, estudar e esconder todos os vestígios de tecnologia e vida extraterrestre que caíssem em território americano. O grupo teria autonomia absoluta, operando acima das leis conhecidas, respondendo apenas ao presidente. O conteúdo dos papéis assustou até os mais céticos. Eles listavam os nomes dos generais, cientistas e agentes de alto escalão envolvidos, todos confirmadamente ativos na época. Detalhavam as estruturas usadas para conter os destroços, os corpos e os estudos feitos sobre possíveis sistemas de propulsão desconhecida. Apesar do governo negar a autenticidade dos documentos, nenhuma prova sólida de falsificação foi apresentada, e muitos ufólogos passaram a considerar o Majestic 12 como o coração do acobertamento. Mas não parou. Por aí, outros arquivos começaram a vazar aos poucos. Memorandos internos do FBI, telegramas militares com referência direta a discos recuperados e até instruções sobre como lidar com eventuais entidades biológicas não humanas. Em um dos papéis mais polêmicos, um agente do Serviço de Inteligência da Força Aérea descrevia um encontro entre oficiais e uma entidade ainda viva recolhida em Roswell, que teria sobrevivido por algumas horas após a queda. Embora essa afirmação jamais tenha sido confirmada oficialmente, ela ecoa relatos antigos de civis que afirmaram ouvir, naquela semana, sons estranhos e gritos abafados vindos das áreas isoladas da base. Paralelamente, surgiam relatos de operações de desinformação conduzidas por setores da inteligência. Civis que testemunharam os eventos foram procurados por homens de terno escuro, figura clássica dos chamados Men in Black, que os coagiram ao silêncio. Alguns relataram visitas intimidadoras, telefonemas noturnos, vigilância constante. A pressão era tamanha que muitos só vieram a público décadas depois, quando as ameaças perderam força ou as consciências não suportaram mais o peso da omissão. Tudo indicava a existência de um mecanismo coordenado, meticuloso e implacável, criado exclusivamente para garantir que o caso Roswell jamais fosse compreendido por completo.
A pergunta que começava a crescer nas mentes de milhões era inevitável. Por que esconder tudo isso? Se não era verdade, por que tanto esforço para silenciar, distorcer, manipular? Por que a CIA, que até então negava envolvimento, passou a produzir relatórios sobre OVNIs nas décadas seguintes, muitos dos quais permanecem secretos até hoje? A resposta talvez esteja ligada a algo muito maior do que Roswell, algo que o governo sabia e que a humanidade ainda não estava pronta para ouvir. Décadas se passaram desde aquele julho de 1947. O deserto de Roswell voltou ao silêncio, mas o mundo jamais foi o mesmo. O incidente tornou-se um divisor de águas, o momento exato em que a humanidade passou a desconfiar, verdadeiramente, de que não está sozinha no universo. Filmes, livros, documentários e teorias proliferaram, mas sempre orbitando em torno do mesmo ponto de origem. Aquele campo desértico no Novo México onde algo caiu, e a verdade foi enterrada sob toneladas de segredo e medo. Ainda assim, Roswell não foi esquecido. Ele se tornou um símbolo, um enigma eterno, uma ferida aberta na busca pela verdade. E o mais impressionante é que as confirmações começaram a surgir. A partir de 2017, o governo dos Estados Unidos passou a reconhecer oficialmente a existência de objetos voadores não identificados. O Departamento de Defesa criou um programa chamado AARO, Escritório de Resolução de Anomalias em Todos os Domínios, que liberou vídeos gravados por pilotos da Marinha Americana, mostrando objetos que desafiavam todas as leis da física conhecidas. Em uma audiência histórica no Congresso, ex-militares afirmaram sob juramento que os EWAJMAE estavam, sim, em posse de veículos de origem não humana, e que existiam programas secretos para estudar suas tecnologias. A conexão com Roswell foi imediata. Embora os oficiais evitassem mencioná-lo diretamente, pesquisadores e jornalistas perceberam que a narrativa moderna parecia ser uma continuação do que começou em 1947. As mesmas perguntas voltavam. Por que agora? Por que admitir algo depois de décadas negando? Seria uma preparação para uma revelação maior? Ou apenas uma forma de controlar a narrativa antes que vazamentos inevitáveis destruíssem o sigilo por completo? Enquanto isso, outros países começaram a liberar seus próprios arquivos. A França, o Brasil, o Reino Unido, todos com relatos oficiais de encontros com objetos desconhecidos, incluindo investigações militares e civis que corroboravam detalhes assustadoramente semelhantes aos do caso Roswell. Tecnologia silenciosa, velocidades absurdas, mudanças abruptas de direção, efeitos físicos no ambiente e impacto psicológico em testemunhas. Era como se um padrão global estivesse sendo revelado, e Roswell fosse apenas a ponta visível de um iceberg colossal, escondido por décadas em nome do controle da informação. O legado de Roswell vai muito além da ufologia. Ele nos obrigou a repensar o papel dos governos, a confiar menos nas versões oficiais, a questionar o que nos é apresentado como verdade. Ele plantou uma semente de dúvida, sim, mas também de esperança, porque se tudo aquilo era real, então não estamos sozinhos, e talvez, só talvez, algo muito maior esteja observando, esperando o momento certo para ser revelado. No final das contas, a pergunta que ecoa até hoje, desde o deserto do Novo México até os tribunais do Congresso norte-americano, não é apenas o que caiu em Roswell. E por que esconderam isso de nós por tanto tempo? Curta, compartilhe e se inscreva no canal, porque a verdade pode estar mais perto do que imaginamos.